Olá, você está no segundo MACcast. É isso aí. Nós temos hoje duas convidadas muito especiais. Estamos aqui no MAC, que é um movimento, né, um grande movimento de médicas do Distrito Federal, médicas além do consultório, que está aí ascendendo, tendo em vista que estamos agregando cada vez um número maior de médicas no Distrito Federal. E aí nós vamos possivelmente, em breves dias, nos tornarmos uma associação. Isso mesmo. E hoje, nós temos aqui duas médicas que são nossas referências aqui também. Doutora Alexandra Mesquita, que é formada pela Universidade Federal de Goiás, fez residência em cardiologia no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Ela tem título em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Distrito Federal em 2020 e 2021. Também presidente do 76º Congresso Brasileiro de Cardiologia em 2021. Ela também está no Departamento de Cardiologia da Mulher no período de 2024 e 2025. Ela é Fellow European Society of Cardiology e também é cardiologista, assistente do BIP Coração, uma clínica que faz assistência cardiológica a muitos pacientes, inclusive a minha mãe é paciente deles. Cardiologista assistente também do Hospital de Base, o nosso grande hospital de base, que é a nossa referência. E, lógico, para compor essa mesa de estrelas aqui, a doutora Tatiana Chiara, médica endocrinologista há 28 anos, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Distrito Federal em 2017 e 2018. E ela também é endocrinologista do Hospital de Base até janeiro de 2023 e atualmente ela está no Agarram e também na sua clínica privada, que depois eu vou pedir para ela nos contar sobre onde que é esse atendimento, que a gente precisa falar aqui para os nossos companheiros e companheiras que estão nos acompanhando aí. Nossos seguidores, né? Bem, o que eu queria trazer para vocês são temas, assim, muito importantes. Nós sabemos que a população brasileira, ela adoece de doenças crônicas não degenerativas. Esse grupo de doenças é causador, né, de muitos afastamentos do trabalho, de diminuição da qualidade de vida, da incapacidade para os atos da vida diária. Então, a gente está sabendo o quê? Que a população brasileira está cada vez mais com uma longevidade. O que a gente está querendo com isso? Que a população tenha longevidade com qualidade. E nós temos aqui a expressão da mulher, que ela tem sofrido com as questões das doenças cardiovasculares que acometem as mulheres e também as questões pós-menopausa. Então, as mulheres precisam ter conhecimento dessas afecções que as estão acometendo e que também quais são as suas atitudes, quais são os hábitos de vida saudável, o que ela pode fazer para mudar essa realidade e ter uma vida com muita qualidade, com muito prazer e muitas realizações. E aí, eu já quero começar fazendo perguntas, né? E aí, a minha pergunta eu vou direcionar para a doutora Alexandra. Alê, querida, que bom você estar aqui. Qual o panorama atual das doenças cardiovasculares nas mulheres? Conta pra gente. Rose, Tati, duas queridíssimas, né? Nossa, uma honra dividir uma mesa dessa com vocês. E muito obrigada pelo convite. É uma coisa que vem nos preocupando muito, né? Hoje nós já somos a maioria da população brasileira e com isso também estamos vivendo mais, estamos adoecendo mais. As mulheres ainda não perceberam que o que as mata é a doença cardiovascular. As doenças cardiovasculares, elas matam 2 vezes mais que qualquer tipo de câncer e 7 vezes mais que o câncer de mama.
Então, hoje, o grande vilão das mulheres ainda é o câncer de mama. Então, nós precisamos trabalhar a qualidade de vida, a prevenção de saúde, o controle dos fatores de risco, né? O tabagismo, a obesidade, a hipertensão. Porque essas mulheres, elas estão ficando sem diagnóstico, elas estão ficando sem tratamento, porque elas desconhecem essa mortalidade, né? Então, essas afecções, o tipo de infarto na mulher pode ser diferente que no homem, o tratamento, o diagnóstico. Então, nós precisamos conscientizar as nossas mulheres que a mortalidade vem crescendo, a prevalência das doenças cardiovasculares vem crescendo, porque muitas vezes a mulher não sabe sobre as doenças cardiovasculares. Até bem pouco tempo, o infarto era doença de homem, né? Então, é isso, nós temos que mudar esse panorama. Exatamente. É sabendo sobre isso que as mulheres vão buscar desde já, desde a mais da sua juventude, os hábitos que devem ser adotados para evitar esse tipo de adoecimento. E aí, vamos também fazer uma pergunta agora para a doutora Tatiana Chiara. Tati, é lindo você estar aqui hoje. Obrigada pela sua presença. Vocês vão contribuir muito conosco, com a nossa audiência, com as médicas que estão nos seguindo e acompanhando esse programa. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é menopausa e o que é climatério. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, assim como a Lê também está na sua companhia, falando sobre um assunto de extrema importância. Basta lembrar que lá na década de 70, a estimativa de vida da mulher era em torno de 55 anos. E hoje a gente chega a 70, 80, quiçá 90 anos. Então, boa parte da vida da mulher vai se dar após a menopausa. E o que menopausa tem a ver com risco cardiovascular? É que, apesar de ser um acontecimento fisiológico, mas nesse período a mulher aumenta seu risco cardiovascular, porque aumenta de peso, o risco de aumento da pressão arterial e a mudança do perfil de colesterol e triglicerídeos. Tudo isso facilita esse risco cardiovascular. Agora, climatério são os 10 anos que vão entre 45 e 55 anos e que as alterações começam a acontecer na vida da mulher. Ela sai da vida de fértil para entrar no outro período da vida dela. E quando ocorre a última menstruação, é dado o nome de menopausa, a última menstruação. Só que para acontecer a última menstruação, a mulher vive várias alterações. O climatério é todo esse processo. Perfeito. E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Doutora, você já procurou a sua ginecologista, a sua endocrinologista, para saber o que está acontecendo com o seu organismo? Você já fez um check-up com o cardiologista? Você precisa ter essa atenção. A gente trabalha muito e não tem tempo para a gente, não é verdade? Tati, quais são os primeiros sinais e sintomas que a menopausa está próxima? A mulher começa a apresentar alteração no ciclo menstrual. Então, primeiramente, os ciclos podem ficar mais longos, mais curtos. Ela começa a perceber e podem vir algumas ondas de calor, que são passageiras no início. Somente durante o processo é que elas se tornam mais frequentes. E, além disso, a mulher começa a apresentar alteração no ritmo do sono e no humor. Ora depressivo, ora com maior irritabilidade. Então, esses são os sintomas que mais chamam a atenção na vida da mulher. Mas eu sempre chamo a atenção para se auto-perceber. Eu sempre pergunto às pacientes desde quando e em que momento do dia elas param para pensar em si mesmas. Porque o que acontece é que com a modernização, a pós-modernização, então a gente está perdendo um pouco o contato com essa mulher, segundo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, essa mulher selvagem, essa mulher que nos fez toda essa ancestralidade sobreviver. À medida que a gente desconecta disso, a gente tem muito mais possibilidade de adoecer. Então, eu acho que o adoecimento da mulher, nesse momento, a mulher moderna e pós-moderna, tem se dado também por essa falta de conexão consigo mesma. Então, nesse momento, é difícil para a mulher, ela demora a perceber muitas vezes. Assim como ela se dá conta de que envelheceu.
né? E de que está envelhecendo. Então, por quê? Porque há uma série de atividades e de tarefas que nos distraem, tirando da mulher toda essa, né, a vitalidade, porque a gente tem muitas tarefas e a gente sempre quer cumpri-las da melhor maneira. Então, me chama a atenção esse período e esse adoecimento, o que a gente pode fazer para essa mulher entrar em contato com a mulher selvagem, a mulher do ponto de vista subjetivo, mais profundo dela. Perfeito, porque muitas vezes ela está com essa alteração de humor e até já falam para ela, não, a mamãe, ela está com depressão, ela está estressada por causa do trabalho, né? E ela não tem aquele despertar de que ela precisa ter um olhar para ela, né? Ale, diz uma coisa para a gente, fala um pouquinho sobre as características dos sintomas das doenças cardiovasculares nas mulheres. Como eu disse anteriormente, as doenças cardiovasculares das mulheres, principalmente o infarto e o AVC, elas podem ter características muito diferentes, né? Às vezes a mulher fica esperando ter aquela dor típica em opressão, com irradiação, acompanhada de náuseas, de sudorese, e ela não vem. É uma dor incaracterística, ela não sabe muito bem definir, é um desconforto, muitas vezes uma epigastralgia, às vezes uma dor no ombro, então dor nas costas, que acaba atribuindo às múltiplas tarefas, né? A mulher, ela tem essa capacidade de múltiplas tarefas, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela cuida do filho, do marido, da família dela, pai e mãe, então ela acaba atribuindo esses sintomas que não são tão característicos ao dia a dia, né? E isso retarda o diagnóstico, né? Retardando o diagnóstico, retarda a intervenção, que vai impactar lá na frente, na sobrevida, né? Na mortalidade. O que a gente já viu em algumas publicações? A mulher demora cerca de 42 minutos para chegar num serviço médico quando começa com algum sintoma. E chegando junto com o homem, ela demora mais ou menos 37 minutos para ser atendida, porque invariavelmente ela é classificada como depressiva, como crise de ansiedade, e acaba postergando chegar num médico que vai fazer um eletro, por exemplo, vai escutá-la melhor, né? E vai tirar uma história melhor, mais fidedigna, saber dos antecedentes familiares, dos próprios fatores de risco, né? Então, essa mulher, ela chegando junto com um homem, ela demora 37 minutos para começar a ter um olhar mais cuidadoso. Então, isso tudo vai agregando risco à mortalidade dessa mulher. E, Tatiana, fala um pouquinho pra gente sobre a reposição hormonal. Existe algum momento, algum período melhor para iniciar essa reposição? Isso já... A indicação, né, também? Sim. Aliás, isso que a Alexandra está comentando, isso reforça muito. Quer dizer, olha o tempo que a paciente a mais leva para ser atendida. Quer dizer, como estamos sendo escutadas, né? Quem é essa mulher que hoje chega na menopausa, no climatério, e que vai viver tantos anos nessa fase pós-menopausa, né? Então, a reposição hormonal, ela consiste em repor os hormônios que pararam de ser produzidos, principalmente pelo ovário. O estrogênio e a progesterona, que é quem modula o ciclo menstrual da mulher. Então, a gente tenta aproximar o máximo possível desse ciclo. Bom, a forma de usar pode ser via oral, via transdérmica, que seriam os adesivos, os PLETs ou o gel, e o intravaginal, que muitas vezes é escolhido para aquela paciente que nem pode fazer a reposição sistêmica. Até mesmo uma mulher com câncer de mama, ela pode ter as queixas geniturinárias melhoradas por conta do uso tópico. Então, grosso modo, é dessa maneira. Se a gente vai usar estrogênio sozinho ou estrogênio com progesterona, vai depender se a mulher tem ou não tem útero. Então, de um modo geral,
Essa é que consiste a terapia de reposição hormonal. Exatamente, porque a proposta aqui é exatamente essa, é despertar as médicas, as mulheres em geral, para procurar o médico para saber, porque cada caso é um caso, então o médico precisa fazer uma anamnese, precisa fazer um exame clínico para saber exatamente qual é a indicação terapêutica. A proposta nossa aqui é trazer o despertar para que essa mulher tenha um olhar para o seu corpo, um olhar para a sua saúde, para que ela possa modificar a sua conduta, buscando hábitos de vida saudáveis e também acompanhamento com os médicos, certo? Alexandra, diz para a gente agora um pouquinho sobre os fatores de riscos das doenças cardiovasculares para as mulheres. Hoje estabelecemos bem nitidamente os fatores de risco, dividimos, né, em 3 classes. Então, os fatores de riscos que já são convencionais, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo. Então, são fatores de risco convencionais que são comuns a homens e mulheres. Os fatores de risco próprios das mulheres, né? Então, ovários policísticos, a menarca muito cedo ou muito tarde, a menopausa muito precoce, problemas na gestação, então, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia. Sabemos que a mulher que desenvolve o diabetes gestacional, ela tem 7 vezes mais chance de ser uma diabética ao longo da vida, assim como a hipertensão. Então, a gente tem que fazer uma anamnese muito cuidadosa dessa mulher, porque muitas vezes o primeiro médico da mulher não é o cardiologista, né? É o ginecologista, muitas vezes o endocrinologista, mas o cardiologista, ele não é o primeiro médico da mulher, né? Então, o cardiologista hoje, ele está se atentando também para fazer essa anamnese mais cuidadosa da vida feminina dessa mulher, né? E os fatores que a gente chama de emergentes, né? Que é a depressão, a ansiedade, a insônia, os fatores psicossociais. A mulher, ela sofre um pouco mais de assédio no trabalho, sofre mais com os problemas familiares, ela acumula tudo isso para ela. Então, a gente tem que investigar sobre o contexto dessa mulher. Ela está bem no trabalho? A mulher foi para o mercado de trabalho, muitas vezes nem tão pé de igualdade com o homem, né? Ela começou a se estressar mais, a dormir menos, ela tem dupla ou tripla jornada de trabalho, né? Então, isso tudo foi modificando a vida da mulher e isso foi agregando o risco cardiovascular. Então, hoje a gente define nesses 3 grupos os fatores de risco da mulher. E quanto mais fatores de risco, maior a probabilidade. Uma outra coisa que chama atenção, que os fatores de risco clássicos, por exemplo, a obesidade, na mulher, ela causa muito mais impacto que no homem. Olha. Ela aumenta em 25 vezes a chance dessa mulher desenvolver doença cardiovascular. Em torno de 10% de chance de vir a ser uma diabética, né? Então, tudo isso vai agregando risco cardiovascular para essa mulher. E a mulher, ela tende a ter uma doença, às vezes não obstrutiva, é uma doença da microcirculação. Muitas vezes alguém já deve ter ouvido falar em síndrome do coração partido, infarto sem entupimento. Existe, porque existe uma doença da microcirculação. Não existe, às vezes, as placas ateromatosas, mas existe uma microcirculação toda doente, toda comprometida. E a paciente pode ter um infarto sem obstrução. Olha, isso me faz também puxar um outro gancho, que é o momento em que a mulher chega no climatério, na menopausa. Em geral, essa mulher, ela já escolheu o trabalho, ela está vivenciando ainda o estresse do trabalho, muitas vezes tendo que fazer as pazes com suas escolhas, né? O convívio com o marido ou outro companheiro por um longo tempo, né? Os desgastes naturais da vida e, principalmente, o que a gente mais escuta e que não é lenda, que é a síndrome do ninho vazio,
culmina muito com esse momento da mulher. Então, quem já experimentou as ondas de calor sabe que é extremamente desconfortável e em seguida pode vir com taquicardia, pode vir com tristeza, né? Então a mulher muitas vezes ela deixa de comentar que está nessa fase porque ela vai ser julgada, sim, mais velha por estar nessa fase. A gente está vivendo um outro momento, né? Vejo vários grupos se movimentando para isso, que é justamente dando à mulher essa possibilidade ou a gente lutando por esse espaço de dizer o quanto interessante, o quanto inteligente, o quanto agregadores, as nossas características mais fortes, quanto estão presentes. E essa mulher lá do passado, a minha avó, a sua avó, estaria nesse momento com ondas de calor, um vestidinho de botão, sim, lá no terraço ou no quintal, conversando com outras amigas, mal sabendo o que estava se passando com ela. E ela não cabia ela exigir absolutamente nada. Então, hoje, a mulher chega num outro patamar, num outro perfil. Mas a gente tem sempre que lembrar o momento da saída dos filhos de casa, é um momento de transição muito importante, que culmina geralmente com esse período perimenopausa. Qual o impacto, quais os impactos que a menopausa traz na vida da mulher moderna? Muitos, né? Um deles é o ganho de peso, né? Então, a gente sempre fala, o ganho de peso, o aumento de peso, aumento da circunferência abdominal, é só porque aquela mulher está comendo errado. Não. Do ponto de vista hormonal, a gente, com a queda do estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ocorre alterações de peptídeos, neuropeptídeo Y, grelina, leptina. Essa mudança no perfil desses peptídeos, em função da queda de estrogênio, faz com que a mulher, nessa fase, tenha procura por alimentos mais ricos em carboidrato, em gordura. Então, também tem uma explicação hormonal para isso. E aí, com isso, a taxa metabólica já reduziu um pouco. Existe o próprio ganho de peso com o processo do envelhecimento. A gente não pode esquecer que a gente vai ganhar peso com o passar dos anos, né? Então, quando se reúne todos esses fatores, é quando a gente começa a ver a mulher que nunca teve colesterol alto, começa a apresentar o exame alterado, a pressão começa a subir, e isso é muito minorado para nós, né? A mulher leva o marido ao cardiologista, o pai, mas ela sempre se coloca como no segundo patamar de importância nesses cuidados. Então, o impacto é o ganho de peso, sem dúvida nenhuma, concentrado na circunferência abdominal. E um outro detalhe é que muitas vezes se procura na terapêutica hormonal a solução para tudo isso. E, na verdade, é um contexto completo. Se essa mulher ela não estiver se alimentando bem, se ela não estiver fazendo atividade física, se ela não estiver se perguntando ou tentando melhorias nas suas relações interpessoais em casa, no trabalho, se essa mulher não tem um tempo dedicado ao lazer e de fazer coisas que ela gosta, sem dúvida nenhuma, não vai ser a terapia de reposição hormonal que vai melhorar e muito menos devolver a ela a libido que ela tanto espera, né? Ser melhor em alguma fase da vida. Verdade. Isso aí fala muito também com a questão do diagnóstico e tratamento para homens e mulheres nas doenças cardiovasculares. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Alexandra. Nós sabemos que o coração da mulher ela tem algumas diferenças, né, dos homens. Ele é um pouco menor, as artérias são mais finas. Então, às vezes, os exames diagnósticos, eles podem dar algumas alterações, por exemplo, um teste de esforço. Muito comum o teste falso positivo, né? Principalmente na mulher que é sedentária, né? Então, quando ela começa a querer precisar produzir um pouquinho mais de oxigênio, ela apresenta alterações isquêmicas no teste de esforço. Mas, às vezes, é puramente
por as artérias serem muito pequenas ou muito finas. Então, não é nenhuma obstrução, é anatômico mesmo, né? Então, essas diferenças do tamanho das artérias, elas se refletem em alguns exames. Por exemplo, no cateterismo. No cateterismo, a gente pode ver que as artérias das mulheres, muitas vezes elas são bem pequenininhas e mais tortuosas que a dos homens. Então, só de ser mais tortuosa, dupla de carótida, muitas vezes a gente vê a artéria da mulher, ela não tem ateromatose, mas ela tem o que a gente chama de kicking, que é uma dobra, então ela é mais tortuosinha. Então, essas pequenas diferenças, às vezes, podem culminar nos sintomas e atrapalhar um pouquinho o diagnóstico também. Exatamente. Bom, esse bate-papo está chegando ao final e aí eu queria pedir uma mensagem de vocês para as médicas, para as mulheres, de cada uma. Vamos lá, Tatiana, vamos começar por você. Para cada mulher que está assistindo em casa ou no trabalho, ou que vai ouvir essa mesa redonda, mesa quadrada, né, de discussão sobre a mulher e a saúde, preste atenção em si mesma. Procure ver quanto tempo do dia você está destinando a você mesma. Ainda que seja alguns minutos para você ouvir uma música que deixou de ouvir, ou de dançar em casa, ou de fazer uma caminhada, ou de respirar fundo, ou de rezar. Procure perceber durante o dia e dedicar um pouco mais de tempo a você todos os dias. Que lindo! A gente precisa mesmo voltar a essa questão espiritual, né? Porque o estado de saúde é um estado de saúde físico, mental, social, espiritual, né? E as mulheres, elas estão tão assoberbadas, elas colocam a agenda diária dela para a família, para o trabalho, para os amigos, para as questões outras fora o trabalho, né? Mas elas esquecem de dar atenção, carinho e amor para si própria, né? E o nível de estresse nessa mulher está muito elevado. Muito elevado. A gente tem recebido constantemente mulheres nessa fase de vida que convivem com um nível de estresse bem acima do que a gente costumava ver. E tem muitas mulheres que falam assim, não, eu não estou estressada, eu não fico brigando em casa, mas não é só isso. Não é só gritar, brigar. O conceito de estresse é outro. E muitas vezes você não fala, também. Mas você está estressada. E isso, o corpo, ele responde, ele grita. Sim. Você não grita, mas é isso mesmo, Ale. O corpo grita. Muitas vezes a paciente fala, não, mas eu sou estressada, mas às vezes o jeito que ela fala com você já percebe que ela é uma pessoa agitada, mais ansiosa, né? Mais estressada. E a minha mensagem foge muito do que a Tatiana falou, para as mulheres prestarem atenção nos seus sintomas, né? E apresentou o sintoma, procure ajuda. Não vai deixando possegar, não, eu acho que é só uma dorzinha, vai passar, vou tomar um remedinho para o estômago. Isso é muito ruim, né? Porque a sobrevida da mulher é menor que a do homem e a gente atribui em parte pelo esse atraso no diagnóstico. Consequentemente, você atrasando o diagnóstico, você atrasa a terapêutica, sim, né? Sim. Então, hoje a gente sabe que muito mais homens fazem angioplastia primária ou de resgate do que mulheres. A mortalidade intra-hospitalar da mulher é muito maior. Olha. Então, de 21% contra 17% do homem. Então, tudo isso aumenta a mortalidade. Então, mulheres se cuidem, vão a algum cardiologista, e mesmo que o seu ginecologista perceba, ele vai te indicar, não deixe para lá, porque realmente é uma preocupação que estamos tendo a doença cardiovascular na mulher. E com relação a isso, a importância da janela de oportunidade. Então, existe um período em que o tratamento vai trazer mais benefício que risco. Exatamente. Isso, em geral, na terapia de reposição hormonal da menopausa, mulheres com menos de 60 anos e com menos de 10 anos de menopausa são as mulheres que podem e devem procurar o médico habilitado e ver qual a melhor forma de repor esses hormônios. E não é porque é médica que sabe disso. Muitas médicas não sabem disso porque não é da sua área de atividade, de atuação. Sim. Tatiana, doutora Alexandra, foi uma alegria imensa e uma honra muito grande, uma felicidade. Tenho certeza que hoje vocês contribuíram e muito para evitar que nossas colegas médicas e outras mulheres
venham a adoecer. Eu tenho certeza que esse vai ser um alerta muito especial para você que está nos assistindo. Até a próxima edição do MACcast. Obrigada.